Funcionando? Bom dia. 4 de abril de 2018, aula de embriologia geral para as duas turmas de nutrição 23A e 23B. O assunto de hoje: hormônios e ciclo feminino. Vamos começar então conversando sobre a estrutura do ovário. Vou mostrar para vocês como é essa estrutura, o que a gente encontra dentro dessa gônada feminina, e depois a gente vai falar aqui na aula teórica sobre o ciclo feminino. Então, se a gente dá uma olhada no ovário, imagina, você tem o útero, e aqui, ligado a ele, pelo ligamento ovárico, você vai ter o ovário aqui, tá? Então, se a gente pegar esse ovário e fizer uma ampliação dele, a gente vai ver uma estrutura. Já vou fazer em corte, tá? Uma parte de cima, uma parte de baixo. Cortei ele aqui, ó. Fiz um corte assim, tá? O que a gente vê? Duas regiões. Essa região do meio a gente chama de medula. Nessa medula você tem os principais vasos. Então, os vasos de maior calibre estão dentro dessa medula. A parte de fora, essa aqui, ó, a gente chama de córtex. O córtex é um tecido conjuntivo, tá? Como vocês já aprenderam lá na histologia, tecido conjuntivo. Esse córtex, ele é rico em vasos, mas vasos de menor calibre, e tem no seu interior uma série de estruturas. Essas estruturas têm tamanhos diferentes. As menores ficam aqui na periferia, ó. Você tem, e vai ter algumas maiores, algumas bem grandes. Essas estruturas a gente chama de folículos ovarianos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, sobre essas estruturas. Bem, o que mais que eu tenho no córtex? Do lado de fora dele, eu vou ter um revestimento de colágeno. Este revestimento é a túnica albugínea, igual a gente viu no testículo. Só que agora, ao invés de você ter duas camadas como tinha no testículo, lembra-se? Você tem uma camada só. Provavelmente porque o ovário fica mais protegido, mais interno que o testículo, tá? Bem, além disso, do lado de fora você vai ter um epitélio. Um epitélio simples com células elevadas, tá? Bem, o que me interessa mesmo é mostrar para vocês esses tais de folículos, que são, vamos dizer assim, a unidade funcional do ovário. O que é um folículo? Folículo é formado por o gameta feminino em fases diferentes de amadurecimento, mais células acessórias, células que estão junto com ele. Essas células acessórias são de dois tipos. O primeiro se chama células foliculares. Fácil de guardar, né? Folículo, células foliculares. Células foliculares. E existe um outro grupo que vai se formar depois, um outro grupo de células que vão se juntar, vem do próprio ovário, e vão se juntar ali no folículo. Essas células se chamam células da teca. Tudo bem? Nós temos 4 tipos de folículos. Os primordiais, são os mais primitivos. Os primários, que vem logo depois dos primordiais.
os secundários, que também são chamados de antrais, e os terciários, que são chamados de maduros ou de folículos de Graff, tá? Vamos dar uma olhada em cada grupo. Vou começar, acho que vou começar escrevendo aqui, ó, tá melhor para a filmagem um pouco. Tá? Vou começar com os primordiais. Folículos primordiais. 1. Os folículos primordiais são os que você tem maior quantidade. Esses folículos são menores, são os menores de todos. Então, assim, ó, mais comuns e menores. Eles ficam situados principalmente aqui, ó, bem na periferia do córtex, bem próximos da túnica albuginia. Bem, esses folículos são os mais primitivos. São aqueles, lembra quando eu falei da aula de gametogênese? Eu contei para vocês que a gametogênese feminina, que a gente chama de ovogênese, ela tem características diferentes da masculina. Uma delas é que você, menina, vai ter o desenvolvimento inicial todo enquanto você ainda está no período embrionário e fetal, ou seja, quando você ainda estava dentro da barriga da tua mãe. Quando você nasce, todos os seus folículos e todos os seus gametas, que são as células que estão dentro dos folículos, estão parados naquela que eu chamei para vocês de paradona. O que é a paradona? É a parada na prófase 1. Essa parada a gente chamou de dictiótomo, lembram disso? Então, os gametas femininos, os gametas estão estacionados em dictiótomo. Tudo bem? Ou seja, esse grupo, esse grupo de folículos são os folículos que você tem de reserva. São aqueles folículos que você vai ter durante toda a sua vida e que vão permitir com que você entre no seu ciclo, tá bom? Ok? Bem, o que mais a gente tem? Do lado de fora, você tem uma camada, só uma camada de células foliculares achatadas. A gente diz em histologia que essas células, quando elas estão achatadas, elas são pavimentosas, não é isso? Então, uma camada só vai cobrir, vai estar externo, né? Cobrindo o gameta feminino parado em dictiótomo. Tudo bem? Então, esses são os tais dos folículos primordiais. Quem quiser fotografar, achar que fica melhor, pode ir fotografando, tá? Não precisa ficar pedindo, esperando um momento, não. É só pegar e fotografando. Só tira o barulho da máquina para não incomodar. Bem, aí o que acontece? A cada ciclo, um grupo de folículos deixa de ser primordiais e passa a ser primários. Os folículos primários são os folículos que foram reativados, tá? A cada ciclo, em média, em torno de uns 20 são reativados. E funciona assim: o folículo que você reativar hoje, ele vai estar pronto para daqui a 3 ciclos. Ou seja, todo o processo, em teoria, é mais lento do que a gente imagina, não é? Então leva 3 ciclos. Em outras palavras, o folículo que você está, como diz popularmente, ovulando, e como a gente aprendeu, ovocitando, nesse ciclo, foi um folículo, nós estamos em 4 de abril, ou seja, março, fevereiro, janeiro. Então foi um folículo que começou a ser reativado em janeiro, para ser usado agora.
Concorda comigo? Então ele leva um bom tempo sofrendo essas alterações para chegar na parte do folículo maduro, folículo de Graff, e que é o folículo que você vai usar efetivamente, tá? Então a cada ciclo, em torno de uns 20 vão ser reativados e vão se chamar folículos primários. O que é que tem um folículo primário? Em comparação com os primordiais, eles são menos comuns. Só 20 por ciclo, né? Em média. Eles são maiores. Maiores que o grupo anterior. Tá? E histologicamente, eles têm as seguintes diferenças. São formados por várias camadas de células foliculares. Essas células sempre com orientação externa, tá? Então você teria o gameta feminino aqui, deixar um núcleo só para a gente lembrar, é uma célula normal, em desenvolvimento, em meiose, não é? E do lado de fora, várias camadas de células foliculares, agora arredondadas, tá? Antes elas eram achatadas e agora elas estão arredondadas. Em histologia, essas células arredondadas a gente chama de células cúbicas, não é isso? Células cúbicas. Ok? Tudo bem? Ele começa o seu desenvolvimento assim, mas ao longo do seu desenvolvimento, esse tal folículo primário vai sofrer algumas alterações, certo? A primeira delas é o seguinte: aqui, ó, entre as células foliculares e o gameta feminino, vai surgir uma membrana. Deixa eu colocar aqui, ó, uma membrana. Essa membrana, ela é formada por glicoproteínas. Mistura, são carboidratos com partes de proteínas, tá? Essas glicoproteínas são chamadas ZP. São só 3 tipos: ZP1, ZP2 e ZP3. O ZP vem do nome da camada, que se chama zona pelúcida. Então, forma-se a zona pelúcida. Bem, para que serve essa zona pelúcida? A gente vai aprender várias vezes sobre ela, a gente vai falar bastante sobre ela no futuro, tá? Mas só para vocês não ficarem aí só com o nome na cabeça de vocês, eu quero lembrar para vocês a principal importância da zona pelúcida, que é controlar o processo de fecundação. Então, a partir daqui a próxima semana que vem ou na seguinte, a gente vai falar sobre transporte de gametas e fecundação. E nesse transporte de gametas e fecundação, a gente vai falar bastante sobre a estrutura da zona pelúcida, tudo bem? Então, tá aí. E quem produz a zona pelúcida? Há uma controvérsia na literatura. Algumas pessoas dizem que é o ovócito, gameta feminino que está ali. Lembra? É o gameta feminino, parado em dictiórgano, a gente chama de ovócito 1, lembram disso? Né? Então, alguns pesquisadores dizem que é o ovócito 1 que está produzindo a zona pelúcida. Outros dizem que são as células foliculares. E tem um terceiro grupo que diz que ele é compartilhado. A zona pelúcida, formada por ZP1, ZP2 e ZP3, é produzida por ambas estruturas, por ambos os tipos celulares. Pelos gametas femininos, os ovócitos, e pelas células foliculares que estão no entorno. Ok? Tudo bem? Bem, então seguindo. Logo depois, vai passar mais um tempo, e aqui começam a se agregar novas células. Essas células, eu vou colocá-las assim, ó, mais escurinhas,
para vocês verem que são outros tipos celulares. Esses tipos celulares aqui, ó, vão formar no futuro a teca. Forma-se um revestimento externo que se chama teca. Mas são duas, tá? Então, as tecas. A gente vai aprender daqui a pouco. Tem a teca externa, que tem uma função de proteção, e a teca interna, que tem uma função hormonal. Da onde que vem essas células? Do próprio ovário. Elas estão no conjuntivo do ovário, vão sofrer modificações e vão virar essas células que vão fazer a cobertura externa desse folículo em desenvolvimento, folículo primário. Tá? Faltou, deixei por último, uma coisa importante para contar para você sobre o tal do folículo primário. Em que fase da meiose ele está? Bem, ele não está em dictiótano, mas não alcançou a metáfase 2. O que eu quero dizer com isso? Dictiótano é a paradona que eu chamei para vocês, que a gente conversou na aula de semana passada, não é isso? Aquela parada longa. E a metáfase 2 é a que eu chamei de paradinha, que é aquela quando o gameta feminino está maduro, ele vai ser liberado e em metáfase 2, e o processo só vai se encerrar se tiver fecundação. Lembra-se disso? Então o que acontece com esse gameta feminino? Ele já saiu do dictiótano, correto? Mas ele não alcançou a metáfase 2. Então aonde ele pode estar? Ele pode estar em qualquer dessas fases, entre a prófase 1, dictiótano, e a metáfase 2. Aliás, antes da metáfase 2, né? Então na pró-metáfase 2. Então se ele estiver na meiose 1, ou seja, saiu da prófase 1, foi para a pró-metáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Se ele estiver ali, companheiro, infelizmente, horário. Se ele estiver nessa meiose 1, o que acontece com ele? Na meiose 1, se você olhar, está ele lá, ele nessa estrutura que eu mostrei para vocês aqui, ó, a célula gameta feminino, ladeado pelas células foliculares e as células da teca se juntando com a zona pelúcida. Se ele estiver na meiose 1. Se ele já tiver alcançado a meiose 2, a história muda um pouco de figura. Por quê? Porque entre o gameta feminino e, imagina, você teria a membrana plasmática dele aqui, não é? Que eu não estou mostrando. E um espaço. Esse espaço entre a membrana plasmática do gameta feminino e a zona pelúcida, deixa eu já colocar o nome, que é o nome que a gente vai falar dele depois. Se chama espaço perivitelino. Perivitelino. Então, nesse espaço, que também é um espaço virtual, você vai ter, se o gameta feminino já saiu da meiose 1 e entrou na meiose 2, aqui você teria uma célula que seria o polócito 1. Aquela célula de descarte que eu contei para vocês, falei para vocês na última aula, não é? Tudo bem? Então, essa é a estrutura dos folículos primários que você tem. Tudo bem? Então, em cada ciclo você vai ter vários dentro dos seus ovários. Aí o que acontece? Alguns vão continuar o seu desenvolvimento, outros vão morrer. E você acaba tendo no ciclo, durante esses 3 meses que eu estou contando para vocês de desenvolvimento, você acaba tendo alguns folículos que saem dessa fase de primário e vão entrar na fase seguinte, que são os folículos secundários.
O que acontece com o folículo secundário? Vou colocar aqui, tá? Folículo secundário. Esse folículo secundário, ele é chamado também de folículo antral. E eu vou explicar o motivo, tá? Então, ó, 3, folículo secundário. Bem, características. Ele é maior que o primário e maior que o primordial. Bem maior que o primordial. Ele é menos comum, mais raro. Menos comum. Por que ele é menos comum? Conforme eu disse para vocês, você tem uma reserva enorme, 300 mil. Quando você nasceu, você tinha 300 mil primordiais por ovário. Eles vão morrendo ao longo da sua vida. Todo dia você perde vários, tá? Mas ainda assim é o mais comum, é o reserva que você tem. Aí o que acontece? Seu banco de reservas. Aí o que acontece? A cada ciclo, em torno de uns 10, 20, 30 são reativados e viram primários. Esses primários começam o seu desenvolvimento, sofrendo essas alterações que eu contei para vocês. Aí o que acontece? Ao longo desse mesmo processo, vários desses primários morrem. Entram naquela morte, aquele processo de morte natural, que a gente chama de atresia folicular, tá? Deixa eu anotar o nome aqui, ó. Atresia folicular, que é um tipo de morte celular programada, só que agora em grupos de células. E aí, os secundários, você acaba tendo menos. Só alguns desse grupo de 20 que chega a secundário, tá? Então, eles são menos comuns, tá? Menos comuns. E tem a mesma estrutura que os anteriores, ou seja, que os folículos primários. Em outras palavras, você tem o gameta feminino, de novo, que não está mais em dictiótano, mas que não alcançou a metáfase 2. Claro isso? Tá? Depois, você vai ter, se ele já tiver na meiose 2, você vai ter o polócito 1 ali. Ok? O que mais você tem? Você vai ter a zona pelúcida. E depois, do lado de fora, você vai ter as células foliculares. E fora dessas células foliculares, você vai ter as tecas. Então a estrutura é essa aqui, ó. Dá uma conferida, por favor, se vai aparecer aqui direitinho. Então você tem, ó, o gameta feminino, o polócito 1. Esse espaço seria o espaço perivitelino, não é isso? Que não é grande assim. Só estou exagerando para enfatizar. Aí, do lado de fora, as células foliculares. Vou colocar só um pouquinho aqui para a gente não perder o nosso tempo com isso. Aqui as células foliculares. Do lado de fora, as células da teca. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar assim e vou achurar essas células para a gente ver que elas são diferentes, tá? Então eu vou fazer uns risquinhos aqui, ó. Essas células aqui são aquelas da teca interna e elas, tá vendo, com risquinhos? Elas estão envolvidas com a produção de hormônios. A gente vai falar sobre elas nas próximas aulas. Provavelmente hoje, na aula prática lá, a gente já vai falar um pouquinho sobre essas células. Pronto, tá aqui. Ok? Células da teca interna. E do lado de fora, você vai ter umas células achatadas, seriam as células da teca externa. A função dessas células da teca externa é a função de proteção. Então, tá vendo? A estrutura que começou a se formar aqui já está totalmente formada ali, ó. Tá? Ela já vai estar totalmente formada. Teca externa, teca interna.
Entre. Tá aqui mesmo. Oi? A interna é... Produção de hormônios. Aí o que acontece? Entre elas e as células foliculares surge uma membrana protetiva, que vai controlar o transporte de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro. A gente chama isso de membrana basal. Tudo bem? Então até agora nada demais. Só que aí vão começar a aparecer espaços. Aqui assim, ó, olha. Aqui, ó, espaços. Esses espaços vão ficar cheios de líquido, água, filtrado do plasma sanguíneo, dos capilares que envolvem esse folículo, os capilares lá do ovário. Então ali vão fazer uma série de espaços cheios de líquido. Esses espaços a gente vai chamar de antros. Antro é o espaço cheio de líquido, tá? Por isso que o folículo secundário é chamado também de folículo antral, tá? Folículo antral. Tudo bem? Posso mostrar o folículo maduro ou de Graff agora? Eu vou apagar aqui, porque eu não quero usar a beirada de lá, porque eu acho que vai ficar menos visível no vídeo. Oi? Aquela parte mais externa, não é a corona radiada? Não, corona radiada daqui a pouquinho, no próximo folículo, tá? Tudo bem, tranquilo? Jé, Oi? espaço perivitelino tá aí no meu Seria aqui, ó, entre a membrana plasmática do ovócito, que é ovócito 1 ou ovócito 2, esse aqui, tá? Gameta feminino, gameta. E essa região aqui de fora, que seria a zona pelúcida, tá? Esse espaço aqui, ó, que na verdade ele não existe assim, ele não é tão amplo quanto está mostrado. Por isso que a gente diz que é virtual, porque a membrana plasmática do ovócito 2, do ovócito 1 e do ovócito 2, ela fica encostada praticamente na zona pelúcida. Mas como são duas estruturas separadas, elas não estão grudadas. Então naquele espaço você pode estar ali, ter ali o polócito 2, polócito 1 e depois polócito 1 agora, depois polócito 2, e durante a fecundação os espermatozoides vão ficar ali naquela região, tá certo? Bem, então vou apagar lá de cá, hein? Por último, vai surgir basicamente uma estrutura única, tá? Essa estrutura única a gente chama de folículo terciário. Então, ó, 3, 4. Folículo terciário, também chamado de folículo maduro ou folículo de Graff. Graff é o nome do pesquisador que descreveu essa estrutura. Então, ó, G-R-A-A-F, tá? Folículo de Graff. Normalmente ele é único. Por que ele é único? Porque quando ele vai chegando ali perto da metáfase 2, para se formar, o que o folículo de Graff faz? Futuro folículo de Graff faz? Ele libera hormônios, e esses hormônios matam os outros folículos secundários concorrentes dele. Então por esse motivo, que normalmente a menina libera um ovócito 2, gameta feminino só um ovócito 2. Por quê? Porque ele matou os outros, usando um hormônio que vai bloquear, a gente vai aprender depois, o desenvolvimento da concorrência, tá? Então por isso você libera normalmente um gameta só, e tem só em casos excepcionais você liberaria 2 ou 3 ou 4, né? Se liberar mais de um, você tem chance de ter filhos gêmeos, tá? É uma das formas de se formar gêmeos. Mas normalmente você libera por ciclo um só, e aí você vai ter filhos únicos. Gravidez, uma gravidez única, não é? Tudo bem? Então vamos dar uma olhada? É simples, com algumas modificações. Então o que você tem? É simples porque é a mesma estrutura, mas tem algumas modificações
que o Enzo já começou a relembrar ali pra gente. Então vamos lá. Primeiro, ele é maior que todos os outros. Normalmente ele é único, tá? Único, vou escrever assim, ó, normalmente, tá? Que mais? O gameta feminino está em metáfase 2, na paradinha que eu contei para vocês. Vamos dar uma olhada na estrutura? Olha lá, ó, me acompanha. Deixa eu pegar um giz maior. Aqui. Eu ando escrevendo com muita força na mão, em 2 segundos eu como um giz inteiro. Então vamos lá, ó. Parte de fora. Olha aqui que eu vou simplificar, tá? Pra gente não ficar perdendo muito tempo com isso. Só vou para a parte importante. Então a parte que a gente já conhece vai ficar simplificada. Então do lado de fora a gente tem as duas tecas. Teca externa e teca interna. Igual eu já descrevi lá, tá? E aqui, ó, entre elas e a parte mais interna, a membrana basal. Tudo bem? Não preciso colocar nome não, né? Lá dentro, uma outra camada, que eu vou fazer assim, ó. Essa camada aqui é a camada das células foliculares. Deixa eu só explicar uma coisa. Anotem aí, por favor. As células foliculares também são chamadas de célula da granulosa. Então, de vez em quando eu vou usar esse nome. Por que elas são chamadas de foliculares? Porque estão nos folículos. Fácil. Por que elas são chamadas de granulosa? Células da granulosa. Porque no interior delas, quando a gente olha lá no microscópio, a gente vê grãozinhos, pequenos grânulos de secreção. Então elas são cheias desses grãozinhos. Que grãozinhos são esses? Hormônios femininos. Tá? Tudo bem? Então, células da granulosa. Então, camada de células da granulosa. Só no terciário que pode ser começado a chamar de granulosa? Não, ela é sempre chamada de granulosa, João. Bem, aí as diferenças, presta atenção. Olha aqui, ó. Existe uma extensãozinha aqui, ó, com células foliculares também. Essa extensão, a gente vai usar o nome em latim. Cúmulus oóforos, com pH, tá? Cúmulus oóforos. Esse pendãozinho aí. Pode existir esse termo em português? De vez em quando você vê, mas é bem incomum, tá? A pessoa pegaria e escreveria, ao invés de cúmulos oóforos, escreveria cúmulo oóforo, com F, tá? Mesma coisa, tudo bem? Ele vai segurar, esse pendãozinho, cúmulos oóforos, vai segurar uma estrutura que vai estar aqui, ó. Olha. Vou fazer riscado assim. Essa estrutura é o que o Enzo perguntou ali agora. É o que a gente chama de corona radiata. Da onde vem esse nome? Corona é coroa. Coroa que está em volta do quê? Em volta do gameta feminino. Corona radiata. Está numa disposição radial em torno do gameta feminino. Por isso, corona radiata. Pode ver de outra forma? Pode. Às vezes você vê nos livros sendo chamado de coroa radial. Tudo bem? Mesma coisa. E aqui, ó, o que você teria? A zona pelúcida aqui dentro. Então eu vou escrever assim, ó, ZP de zona pelúcida. E o gameta feminino agora parado em metáfase 2, tá? Então, ovócito 2 em metáfase 2. Tudo bem? O que vai acontecer? É essa estrutura
que vai sofrer o processo de ovulação, que a gente já aprendeu que o nome correto é ovocitação. Presta atenção, ó, para simplificar minha vida, eu vou mostrar para vocês assim, ó, olha, todo mundo prestando atenção. O que vai ser liberado durante a ovocitação? Isso aqui, ó. Então vai ser liberada a corona radiata com a zona pelúcida no seu interior. Faltou o polócito, né? Ó. O polócito 1, corona radiata, polócito 1 e o gameta feminino em metáfase 2. É isso que vai ser liberado, captado pelas fímbrias lá do infundíbulo, vai parar lá na ampola e vai ser atravessado pelos espermatozoides durante o processo de fecundação. Tudo bem? Pode repetir, por favor? O que vai ser liberado para ser fecundado? Corona radiata, zona pelúcida, com o polócito 1 ali espetado, que é só para descarte de material genético, lembra-se disso? E o gameta feminino em metáfase 2. Então olha aqui, ó, olha aqui, Ana. É isso aqui que vai ser liberado. E eu vou apagar agora, tá? Ó, é isso, ó. Isso que vai ser liberado. Bem? Aqui. O que ficou para trás? As tecas, a membrana basal e as células da granulosa, conhecido também como células foliculares. Aqui, vocês repararam uma coisa? Vou voltar a figura, ó, rapidinho. Cadê o antro? Olha ele aqui, ó. Como característica, esse folículo terciário tem um antro único. Ali você tinha vários espaços no secundário cheios de líquido. Agora você ficou com um antro único. E é esse antro único que vai facilitar o processo de liberação do gameta feminino. Tá certo? Bem, dito isso, vou voltar aonde eu estava. Vou apagar de novo, ó. Olha aqui, ó. É isso que vai ser liberado, tá? Vou tirar aqui, pronto. Vai ser mandado embora, tá? Pronto, ó. O que sobrou para trás no ovário? No ovário sobrou o quê? As tecas e as células foliculares. Concorda comigo? Isso, na verdade, vai arrebentar, fazer um buraco, que depois vai se fechar, tudo bem? Tem que fazer um buraco para o gameta feminino, corona radiata, zona pelúcida sair. Isso sobra e faz uma protuberância na superfície do ovário. Depois o que acontece? Ele vai dar meio uma murchada, tá? Ele vai dar uma murchada. Aí depois vai ser, essas células vão se multiplicar e vão ocupar essa região aqui, ó. Tá? Vamos aprender isso depois. Mas vai formar uma estrutura que a gente chama de corpo lúteo. Corpo lúteo é o quinto elemento presente no ovário. Ele é chamado também de corpo amarelo. O que é esse corpo lúteo? É uma glândula provisória. Glândula provisória. Ela é provisória porque ela dura por pouco tempo. Ela tem duas durações possíveis. Primeiro, imagina num ciclo em que a menina liberou o gameta feminino dela, não teve fecundação. Quando acontece isso, o corpo lúteo vai durar em torno até mais ou menos o dia 25. Aí ele morre. Ele morre e vai ser gerar uma cicatriz de colágeno, tá? Essa cicatriz de colágeno, lembram disso? Ele é esbranquiçado, né? Então dá uma cicatriz esbranquiçada. Uma coisa esbranquiçada em biologia, a gente chama, tô apagando, tá? A gente chama de albicans, tá? Então
vai formar o que a gente chama a sexta estrutura presente no ovário, que é o corpo albicans. Como ele é branco, a gente chama também de corpo branco. Ele é uma cicatriz de colágeno. E ele veio da morte do corpo lúteo. E como ele é colágeno, ele vai persistir no seu ovário por muito tempo, até ser totalmente absorvido. Portanto, se eu olhasse um ovário de vocês agora, eu veria nele vários corpos albicans em processo de reabsorção. Mas é uma estrutura inerte, concorda comigo? Tá? Bem, vamos voltar ao corpo lúteo. Eu disse para vocês que ele tem duas possibilidades de duração. Na primeira é no ciclo em que não teve fecundação. O que acontece? Ele dura até o dia 25 mais ou menos, depois morre. O que esse corpo lúteo produz? O corpo lúteo vai produzir dois hormônios. Ele é uma fonte de estrógeno, mas principalmente de progesterona. Progesterona é um daqueles hormônios femininos, né, junto com o estrógeno, mais conhecidos. Você tem mais de dois, tá, menino? Mas a gente vai falar principalmente desses dois. E a progesterona é o hormônio da gravidez, porque ele prepara o seu útero para a gravidez. Então imagina, você libera o gameta feminino para ter uma fecundação. Enquanto isso, o corpo lúteo vai produzindo progesterona e estrógeno para preparar o seu útero para uma possível gravidez. Se tiver fecundação, ótimo, o útero já está se preparando. Se não tiver, o corpo lúteo morre. E morrendo, cai o nível de progesterona e estrógeno. E ao cair o nível de progesterona e estrógeno, vem aquela baixa de hormônios que vai resultar no processo de TPM. Lembra disso? Que começa no final do seu ciclo. É aquela disposição toda do final do ciclo que é causada pela falta desses hormônios. E o corpo lúteo que morreu vai virar uma cicatriz esbranquiçada, que é o corpo albicans. Tranquilo. Qual que é a outra possibilidade? É que a possibilidade que ele seja fecundado, o gameta feminino seja fecundado. Quando acontece essa fecundação, o corpo lúteo vai durar mais tempo. Ele vai durar 3 meses, ou seja, ele vai até o final do primeiro trimestre da gravidez. Aí ele morre, também vira corpo albicans. Mas, nesse momento, antes de morrer, ele já perdeu sua função, porque ele foi substituído pela placenta. No final, ou seja, do 4º mês para frente, é a placenta que vai produzir estrógeno e progesterona, mantendo a gravidez. Tudo bem? Aula prática lá embaixo, eu vou mostrar para vocês os modelos dessa parte que eu acabei de descrever. Vou falar sobre o ciclo feminino e vou iniciar o processo de controle hormonal do ciclo feminino, tá? O masculino a gente vai falar depois, ele é mais simples. Por que ele é mais simples? Porque no masculino a gente não tem ciclo, então fica mais fácil de compreender. Chamada. Pode ligar para mim, por favor? Alguma dúvida?